Olá, pessoal, tudo bem? A Primazo Contabilidade traz até vocês hoje informações relativas aos produtores rurais. Estaremos conversando hoje sobre um assunto importantíssimo, que são as demandas de intimações que estão ocorrendo aos produtores rurais e também um pouquinho sobre o ITR. Está conosco hoje para falar desse assunto a especialista Franciele Guolo, da Guolo Contabilidade, nossa amiga de longa data, né? Fran, seja muito bem-vinda nessa parceria com a Primazo, levando aos produtores rurais mais uma informação com muitos cuidados que eles precisam ter, especialmente diante de tanta mudança que nós estamos tendo com a Receita Federal, declarações. Então, Fran, seja muito bem-vinda. Obrigada, Jaque, pelo carinho de sempre, pela parceria de sempre. Importante a Primazo estar se preocupando com isso. Nós da Guolo Contabilidade, há muito tempo, a gente olha com um olhar diferenciado para produtor e a gente percebe a necessidade de informação, de adequação. E hoje é um dia bem especial. Eu acho que a gente vai conseguir atingir, com certeza, essa necessidade de, principalmente, de um cuidado com a informação e como eles devem levar essa informação, que no dia a dia eles sabem fazer muito bem. Mas com a questão documental, eles precisam de uma ajuda nossa. Fran, conta para nós um pouquinho de como surgiu esse nicho de mercado, esse interesse pelo nicho de mercado na atividade rural. Tá, porque é um nicho, pessoal, que ele requer muito conhecimento, requer dedicação e precisa se especializar nisso para atender toda essa atividade do agro que é referência nacional. Conta um pouquinho para nós, Fran. Então, o escritório tem uma longa data, nós temos 50 e poucos anos de escritório e nós sempre atendemos na nossa região produtores. Por mais que a gente tenha toda uma carteira comercial, industrial, o agro sempre esteve presente no nosso escritório e eu brinco com os clientes mais antigos, né? Eu digo, nós fazia caixa rural quando ninguém falava em caixa rural. Então, hoje parece que é tudo novidade, parece que a Receita Federal está criando legislação e a legislação sempre existiu. Então, nesse despertar, nessa questão de que muitos dos nossos clientes buscavam algo mais dentro da contabilidade rural, a gente fez essa especialização e buscou atender eles da melhor forma possível, dentro das suas necessidades, dentro da realidade. E eu gosto de frisar muito isso, sabe, Jaque? Não existe pacote pronto para produtor rural. A declaração de ajuste anual, a declaração de regularização de produtor, cada caso é um caso, cada família é uma família, a gente tem que ter muito cuidado. É um pouco diferente daquela questão de empresa, sabe? Chega ali, tu monta o CNPJ, tu resolve a tributação e tu segue. Produtor rural, não. Cada ano é um ano, cada safra é uma safra, cada logística interna de família é diferenciada, são propósitos diferentes, são atividades completamente diferentes de uma propriedade para outra. Então, assim, como tu mesmo falou, é um desafio. É um desafio, são 2 livros. É o livro fiscal de competência e é o livro caixa para imposto de renda. Sim, eu entendo perfeitamente que isso porque vai do pequenininho ao grande, né, ao grande produtor rural, e todos precisam estar adequados a isso e precisa tomar todo esse cuidado, né? Cada caso é um caso e não tem, pessoal, receita de bolo realmente. E é um ramo, assim, que há pouco tempo ele vem sendo realmente dado atenção devida, né, Fran? Na verdade, o que acontece? Que eu falo muito, Jaque. O que aconteceu? O produtor estava quietinho, fazendo o seu dever de casa, alguns sim, outros não, mas era uma atividade que sempre aconteceu, que sempre existiu, mas que não estava nos holofotes. Tanto da questão comercial, como um nicho de mercado para agrônomos, para contadores, para administradores, para advogados, e ela também não estava no radar da Receita Federal. Né? A Receita começou há um tempo algumas malhas em cima desse segmento e aí os produtores se viram obrigados a começar a adequar e a começar a olhar para a questão fiscal deles, porque ela sempre existiu, mas não existia tanta exigência e malha fiscal. Então as pessoas ficavam quietinhas, né? A questão do digital, ela foi muito forte para essa repaginada de produtor. Eu ouso te dizer que de uns 5 anos para cá é que a gente começou a sentir de fato um aperto nessa questão de organização administrativa, financeira e fiscal de produtor. Até então eles faziam daquele jeitinho, declaravam, era tudo muito por bloco, né? Muito bloco.
Hoje está tudo no eletrônico, hoje o cruzamento é muito ágil. As empresas adquirentes hoje, elas regularmente informam as comercializações. Então, eu acredito que essa mudança cultural, ela é mais uma mudança fiscal, porque sempre existiu. Mas ela é mais uma mudança fiscal que nós estamos sentindo no momento. Sim, realmente. Eu até vivenciei muitos casos, né? Como não é o nosso forte, é por isso justamente da nossa parceria, né? Para direcionar e colocar os nossos clientes com atividade rural nas mãos de alguém que detém esse conhecimento, essa especialidade. Mas a gente acompanhou alguns casos que os produtores pediam, por favor, me ajuda a organizar. E até esse ano mesmo eu acompanhei alguns empresários que detêm, né, que possuem atividade rural, e eles não sabiam ainda o que era o livro caixa. E foi uma surpresa, porque para nós, enquanto profissionais, e desde que eu comecei a acompanhar produtor rural, eu propriamente, né, vamos para onde? Vamos no livro caixa, porque já vai te organizando e você vai conseguindo ver o resultado disso tudo. E principalmente fazendo uma gestão tributária, inclusive na atividade rural. Sim. E falando na gestão tributária, Fran, vamos entrar no assunto que está deixando muito produtor rural de cabelo em pé e de cabeça quente, né? Verdade. Porque está tirando o sono de muito produtor. Devo fazer, não devo fazer? Declaro, não declaro? E aí vem a Receita Federal e traz aí um monte de intimações, uma leva de intimações aos produtores rurais, e eles estão correndo atrás, muitas vezes desesperado, e às vezes também sem um amparo, com uma informação, um profissional que está acobertando. Fran, o que essas intimações estão trazendo? Na verdade, assim, muito bem colocado por ti. O livro caixa, como tu bem disse, sempre existiu. Então, a gente tem aqueles 3 níveis, né? Mas o produtor sempre teve o seu caixa. Ele tem o seu fluxo de caixa. Só que ele não via tanto a necessidade de trazer isso para o imposto. E a Receita veio e começou a deflagrar aquelas operações. A gente ouviu em 2017 e 2016 se falar muito no Declara Agro, Declara Grão. Conforme as regiões, a Receita Federal, de forma isolada, ela largou algumas intimações. O que nós imaginávamos é que seriam intimações que ficariam num nível, né? Vamos falar um pouquinho aqui da nossa região, não que não sirva para as demais regiões, mas 2016, 2017, nós vimos assim, dá para se dizer até que por amostragem, pelo que a gente percebeu na nossa região, mas Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Minas, tiveram aquelas operações Declara Agro. Aonde elas chegaram? Eles queriam a autorregularização do imposto de renda da atividade rural de produtores aleatórios em segmentos agrícolas, e também não se deu para entender como que foi a questão da faixa de faturamento que pegaram. Não eram grandes produtores, tá? Agora, nesse plano de conformidade, que é o que todo mundo tá sentindo neste momento, é que a Receita Federal veio e disse o seguinte: olha, nós vamos fazer e lá, aqueles também foram trabalhos educativos, tá? A Receita colocou dessa forma para o produtor, porque ela manda a carta, ela pede, e isso eu acho que é bem importante da gente falar, sabe? Ela manda a carta e ela dá um prazo para o produtor se autorregularizar. Tá? O problema, e eu vejo aqui como o estupim do problema, é que as cartas não chegam às mãos dos produtores. O correio não pode segurar, então o correio devolve. Só que a Receita Federal está abrindo o processo digital dentro do CPF do produtor. E muitas vezes esse produtor pega aquela senha Gov nível ouro e nível prata, nível ouro e nível ouro e prata, e libera para advogados, contadores, agrônomos mexer. No momento que tu der o ciente, tá correndo o teu prazo. E veja bem o risco, né, Jaque? Tem muito produtor que eu me preocupo, que ele vai receber o auto de infração porque ele desconheceu o início da operação, que ele tinha tempo para se autorregularizar. Não tomou nem conhecimento. E já foi. Eu tive um caso em Minas, assim.
o produtor entregou a senha Gov para ele, para terceiros, para regularizar, e quando ele se deparou, ele já estava com a notificação com 225% de multa sobre o valor não declarado daquele ano calendário. Então, assim, é muito importante a gente falar para os produtores que com essa deflagração de agora, eles têm que cuidar das caixas postais, eles têm que pedir para alguém consultar lá se existe processo ativo, porque o fato deles dizerem assim, ah, não, mas eu não recebi a cartinha, não significa que ele não está notificado. Eu peguei muitos casos de produtores que não receberam a cartinha, mas quando eu acessei o Gov, a intimação estava lá. Tá? Então, é bem polêmica essa situação. Eles tentam atingir o máximo possível de produtores, mas vai ser dessa forma. Então, um alerta, né? E por isso, inclusive, eu acredito que seja muito importante essa parceria que precisa existir de todo produtor rural, independente do porte dele, para ele buscar um profissional, um parceiro que vai se comprometer em auxiliar ele a acessar esse tipo de informação. Sim. Porque imagina, nem toda, olhando a nossa região, nem todo local tem acesso à internet. Sim, sim. E aí não tem, para verificar no correio, eles vão para a cidade, né? Como dizem. Sim. Assim, às vezes não dá tempo de ir até o correio. Então, é muito importante que eles fiquem ligados, né? Sim. E busquem essa parceria com a contabilidade. Não, e tu fala uma coisa muito importante. Eu não sou contra, eu não sou contra a que não... Ah, Fran, eu não fiz contigo, não tem problema. Desde que tu esteja fazendo com alguém que saiba o que tá fazendo. Então, assim, essa questão do Gov, tu tocou num ponto bem importante. Se o cara tá nível bronze, tem pessoas que não têm celular para elevar o nível, para ouro e prata, e para fazer essa consulta. Só que às vezes já estão notificados. Então, eles precisam do auxílio, sim, de alguém. Eles precisam ir ou no escritório de contabilidade. Muitos produtores têm convênio, são associados aos sindicatos. Busquem os sindicatos, façam essa consulta, fiquem monitorando os seus CPFs. Isso é muito importante. E aí, no momento que receberem a cartinha, eu faço um apelo aqui. Procurem pessoas que entendam de atividade rural. Não sou contra, mas assim, tive casos, Jaque, que nós tivemos que refazer 5 anos de declaração. Porque o produtor, ele entende que ele precisa se organizar. Ele vai buscar um profissional. Se esse profissional não entender de contabilidade rural, ele vai trazer um problema para o produtor. Porque ele vai tributar o produtor de forma errada. Uhum. E no tributar o produtor de forma errada, ele vai estar levando daqui a pouco um imposto que é indevido. Que se ele estivesse fazendo a forma certa, o fluxo de caixa certo daquele produtor, muitas vezes o produtor acumula prejuízo fiscal, porque assim, a gente sabe, tu é produtora também, além de ser contadora, a atividade rural, ela demanda de muito investimento. Quando dá frustração de safra, quando dá, brustolose nas vacas, você perde todo um plantel, né? Sim. Então, tem anos calendários que o produtor não tem imposto a ser apurado. E se ele não pegar um profissional que entenda disso, muitas vezes ele vai pagar um imposto indevido. E aí, eu te falo um negócio. Não é simplesmente fazer a declaração de ajuste e pagar lá pela presunção e achar que tá tudo certo. Porque a Receita Federal vem e diz o seguinte, eu não quero que você pague, eu quero que você faça o ajuste de forma correta e me apresente teus números. Então, a gente tem que dar uma desmistificada, que tem muito produtor que não declara, e acha que simplesmente indo lá, declarando receita, pagando imposto, tá tudo certo. Não tá tudo certo. E tem aquele produtor que declara e deixa a coisa para trás. Também não tá tudo certo. Então, assim, eu faço um apelo para que cuidem, busquem profissionais que entendam. Ah, se tiver que rodar, rode, conversa com um, conversa com o outro, até se sentir seguro e perceber que a pessoa tá fazendo de forma correta. Porque isso, inclusive, é exatamente como você falou e é o que eu sinto. Uma insegurança. Como eles não estavam familiarizados com isso, eles sentem muita insegurança em fazer, em executar, em quem confiar. Aí alguns falam até assim, meu Deus, mas como que a Receita Federal sabe disso? Mas da onde? Quem que será que informou isso para eles? Aí você tem que começar a orientar o que são os cruzamentos, que desde uma movimentação que ele vai lá no cartório fazer, de uma aquisição de terra, numa venda de terra, alguma coisa assim, a benfeitoria, né? Tudo isso é informado, tudo isso existe um controle, um cruzamento de informações que acontece e que vai trazendo. Outra coisa também que é muito
muito importante para o profissional e também para o produtor estar sabendo como informar isso, é a diferença entre custeio e investimento. Há uma confusão muito grande nisso, e aí o pessoal simplesmente leva para dentro da declaração sem saber o que é custeio, o que é investimento de fato, e aí isso impacta diretamente na base de cálculo da apuração, não é mesmo? Sim, eu digo assim, ó, o produtor, ele é uma pessoa extremamente organizada, sabe? A questão operacional dele é impecável. Quando tu senta para orientar ele, se tu pedir os últimos 5 anos e tu começar a pedir assim, quais foram os teus investimentos? Quanto tu gastou para construir aquilo? Eles vão te dando, às vezes assim, ó, no detalhe, o custo do investimento deles. O que muitas vezes está faltando? E eles não vão ter uma estrutura administrativa para ter lá na propriedade deles alguém que faça o fluxo de caixa. Tá? Então, o que acontece? Tu tem que começar explicando tudo isso. Explicando para eles o quão é necessário eles terem um controle sobre as receitas, porque como tu muito bem falou, antes a gente falava para eles assim, olha, cuidem com a movimentação financeira. Tinha muito produtor sendo notificado por esse levantamento de custeios, por muitas vezes a sobrinha começar a aplicar, e aí quando chega num determinado valor, não só de isenção, mas assim, fui lá no banco, aportei de um investimento para jogar em outro investimento naquele ano calendário, ele teria imposto retido na fonte, né? Então, assim, antes nós avisávamos o produtor dessas pequenas movimentações. Hoje, a gente tem que falar para ele sobre tudo. A gente tem que falar que a empresa adquirente, quando for CNPJ, vai declarar e vai reter fundo rural, porque tem aquela questão da folha, né, comercialização ou folha de pagamento, a retenção do fundo rural. O Senar, independente disso, é retido. Então, as empresas adquirentes informam esses CPFs mensalmente pelas operações delas. E aí o produtor muitas vezes acha que ele não vai, como é que é? Ah, mas ninguém vai ficar sabendo. Outra que você levantou, a questão do custeio e dos investimentos. Eu tenho que saber, eles confundem muito assim, ah, mas eu peguei dinheiro no banco e eu comprei aquele maquinário. Como lançar? Eu digo, olha, cada operação é uma operação. Você tem que mapear a operação do produtor e lançar no livro caixa na medida que ela de fato aconteceu. Aí, quando eu falo que é um desafio, que produtor rural tem competência e tem livro caixa, é porque tu faz 2 contabilidades para ele. Tu atende, aqui em Santa Catarina não, mas tem estados que a gente entrega SPED de produtor. Então, para esse produtor, tu tem que fazer por competência a parte fiscal dos SPEDs para cumprir estado. E lá para o livro caixa, tu tem que tratar ele por livro caixa, que é desembolso e receita. E aí tu tem que fazer esse corte na cabeça dele. Tu tem que dizer assim, tu foi pegar lá dinheiro no banco para comprar um trator? Naquele momento, aquele dinheiro entrou na tua conta, tu foi lá e comprou aquela máquina, tu desembolsou aquele dinheiro naquele momento. Naquele momento, aquilo ali virou despesa da tua atividade rural. Ah, mas eu vou ter as parcelas que eu vou pagar. Tudo bem, as parcelas é uma questão financeira. E aí você vai lá no teu livro caixa se apropriar dos juros da parcela. Mas a parcela você aproveitou no momento que tu desembolsou dinheiro para comprar aquele trator. Então, assim, a gente tem que dar cortes ali nas operações e fazer eles entenderem. E aí, como é que lá na propriedade um cara vai ter um custo de colocar alguém que entenda disso para fazer o livro dele? Tem que buscar profissional da contabilidade e profissional que entenda livro caixa. Profissional que entenda da atividade rural. Exatamente. E aí que entra justamente, né, o que nós vimos falando aqui, que é o tema o tema principal da nossa conversa, que são as intimações da Receita Federal. Sim. E o plano de conformidade. E é bem importante, Jaque, porque vamos lá para ele, então. O plano de conformidade da Receita. O que a Receita sempre existiu, né? Só que nunca veio para a mídia. Né? Como eu sempre te falo, as pessoas divulgam, e eu fico, às vezes, um pouco chateada com certas mídias, porque eles divulgam aquilo como se fosse uma novidade que não é. Ajuda a educar? Ajuda a mudar uma questão cultural. Eu vejo que no segmento rural, a gente tem que
Criar uma questão cultural que, infelizmente, os produtores vão passar a fazer a parte chata da adequação administrativa. Porque organizados eles são, origem de dinheiro a gente sabe que é lícita, né? O que falta é uma organização. Eu vou pegar esse gancho teu da conformidade fiscal e vou dizer assim, muito produtor que chega para mim e diz assim, mas por que eu tô autuado se lá em casa a minha inscrição estadual é com 3 pessoas? Sou eu, minha esposa e meu filho. A Receita Federal, ela pega pelo primeiro titular. É você que tem que dizer para a Receita, olha, Receita, eu aqui exploro dessa forma a minha atividade. É você que tem que prestar o esclarecimento. Então, ela te dá o prazo de você não ser notificado e você dizer, olha, eu estou em conformidade com você, a minha receita bruta total, eu possuo uma inscrição que eu exploro com a minha família, entende? Eu crio toda aquela questão de propósito na minha propriedade, o que é parceria, o que é condomínio, o que é arrendamento. Sou eu que digo para a Receita como eu estou organizado. Então, esse plano de conformidade, ele vem em 2 frentes, Jaque. Ele vem nessa questão de cobrar quem não faz declaração de imposto de renda, o que eu acho que, assim, eu brinco, acabou a festa. Porque a gente era feliz, eu brinco com os meus clientes lá, das antigas, eu digo, a gente era feliz e não sabia, porque não tinha cruzamento. Então, vamos lá. A receita hoje é 142 mil e pouco, da atividade rural. O livro caixa, até 56 mil reais no ano, tá desobrigado. Vamos lá, um produtor de leite, 2 meses, já se foi renda bruta, né? O livro normal, o analógico que a gente fala, é até 4.800.000, você está desobrigado e fica no livro caixa normal. E acima de 4.800.000, a gente entra no grande vilão, que começou em 2019, que é o livro caixa digital, que esse cruza o quê? Cruza a propriedade, cruza a movimentação financeira com a operação de receita de despesa ou de custo. E aí, o que acontece com o plano de conformidade? A Receita vem e dá esses 2 cortes. Eu vou autuar, no bom sentido da palavra autuação, né? Porque ela manda a carta para você se autorregularizar. Então, eu vou pedir a autorregularização de quem não faz declaração de imposto de renda e vou pedir também para dar uma olhadinha em quem está entregando esses livros caixas digitais e ver o que eu estou colocando dentro desse livro caixa. Ver se a minha receita financeira está cruzando aquilo que eu estava falando. Ah, é desembolso e recebimento. Vou ter que ver se eu vendi um soja esse ano, mas vou receber só ano que vem, daqui a pouco coloquei equivocado na declaração desse ano. Se eu comprei uma máquina à vista, e aí eu acho que eu tenho que pagar conforme as parcelas e vou estar lançando equivocado, porque eu digo assim, ó, produtor não tem maldade. Às vezes é falta de orientação, né? Então eu sempre digo, se o que está sendo declarado está equivocado por erro, não por maldade. Não vejo maldade na operação rural, tá? Sim, é fato. Realmente tem que desenhar muito bem para ser maldade. O que falta realmente, às vezes, é conhecimento na hora de fazer a informação. E essa parte da autorregularização promovida pela Receita Federal, eu considero algo muito importante, porque ela está dando a oportunidade de se regularizar antes de ser autuado, antes de virar um problema. Por isso que a atividade rural, que eu falo, já começa lá em janeiro. Uhum. Não só no momento da declaração que eu vou observar, ou lá no ITR, mas é lá em janeiro que eu já começo a fazer, mês a mês, tomar esse cuidado, analisar a documentação, o que eu estou tendo de custos, de investimentos para fazer da maneira correta, porque nós já estamos tendo essa oportunidade da Receita Federal, que, como você bem disse, a legislação sempre existiu. Uhum. A única coisa é que agora está sendo olhada com um olhar diferente. Sim. Está sendo cobrada de uma maneira diferente, ou seja, uma exigência que seja cumprida. Uhum. Então, essa autorregularização deve servir para... Deve não, ela serve para o produtor justamente evitar um problema lá na frente, que muitas vezes, se for considerar o valor da multa, como tu disse, é 225%, né? Sim. Qual é o produtor rural que tem um lucro
líquido sobrando lá no banco em dinheiro para cobrir uma multa, né? Não tem, já que eu acho assim, ó. Vamos lá. Então, até 2016, vamos dar um corte até 2016, o produtor fazia se queria. Porque não tinham muitas malhas, o produtor estava quietinho, né? E aí, de 2016 para cá, quando começou esse movimento, 2018, ele ganhou muita força com toda aquela discussão do Fundo Rural a nível de Brasil. Então, eu vejo que, assim, foram os primeiros passos, além da questão da nota fiscal eletrônica. E não falo na questão da nota fiscal eletrônica propriamente dita do produtor, mas sim dos adquirentes, né? Que começou-se um cruzamento maior do detalhe. O Fundo Rural é como se viesse para fechar o negócio, né? Então, assim, temos a informação da compra e da venda. Agora temos de forma clara, porque vamos pegar um gancho nessa questão do Fundo Rural, que eu acho muito importante e as pessoas deixam passar despercebida. Se mensalmente eu tenho a retenção de Fundo Rural e minha empresa adquirente coloca lá na fonte que reteve a meu favor aquele valor, como é que quando chega lá na declaração de ajuste eu não existo? Mas mensalmente eu tive lá 36 mil de leite entregue e o Fundo Rural retido sobre aquele valor. Então, assim, a Receita sempre teve muitas formas de autuar. É educativo? Eu vejo sim. Eu vejo como uma malha educativa para o produtor assim, ó. Infelizmente, nós também vamos ter que entrar nesse universo de ajuste. Chegou a sua vez. Chegou. Né? Todo mundo vai pagar? Não necessariamente. Eu não vejo o fazer o ajuste como uma necessidade de recolher imposto. Porque ele já fala, bem como tu falou. O produtor ele tem que passar a entender que dependendo do porte dele, vamos falar assim, de pequenos, médios e grandes produtores. Tem produtores que eles vão fazer aí um controle a cada 4, 5 meses, juntar as notas, ver como está o seu livro caixa, porque o volume de receita e despesa dele é pequeno. Agora, tem produtores que demandam um controle como uma contabilidade regular mensal. Então, assim, hoje nós, no nosso escritório como exemplo, eu tenho tudo que é tipo de produtor nesse sentido de tamanho. Eu tenho aquele produtor mensal, que eu trabalho o livro caixa ali, mensal, até porque tem obrigações acessórias. Eu tenho aquele produtor que vem a cada 2 meses, a cada 4, a cada 6, e é muito bacana. Porque aquilo que tu falou lá no início da nossa conversa, quando o produtor passa a olhar o livro caixa dele como gestão, ele começa a programar safra, ele começa a programar compra e investimento, ele começa a usar esse livro, e não é demagogia, sabe, Jaque? Ele começa a usar esse livro para se organizar fiscalmente e financeiramente falando. E aí eu sento com ele e a gente começa a fechar. Nós estamos agora em setembro, eu estou com a grande maioria dos meus produtores já com as parciais deles fechadas. De livro caixa. Quando chega novembro, o ajuste é como fala. O imposto de renda é um ajuste do ano anterior. Não adianta tu chegar lá em março, querer fechar teu imposto de renda, porque as coisas aconteceram durante todo um ano calendário. Ah, Fran, mas tu falou que é livro caixa. Por isso mesmo. Aconteceu no mês, recebeu no mês, pagou no mês. Como é que vão ser meus investimentos futuros? Então, esse plano de conformidade da Receita, essas malhas que estão vindo, eu vejo elas como muito positivas. Eu acho que tem muito produtor, sabe, de um limão fazer uma limonada? Porque ele vai começar a usar isso como plano de gestão, porque assim, ele não tem dinheiro para ter uma estrutura de gestão interna da propriedade. A gente pega médios e grandes produtores que não conseguem ter um contador e um administrador dentro da sua propriedade. Aí, com o escritório de contabilidade fazendo esse trabalho, ele vai usar isso internamente como administrativo também. Ele vai poder aproveitar esses números, porque ali acontece a realidade dele, não tem para onde fugir. Sim, ele terá a informação na mão para tomar a decisão, né? Exatamente. Aí realmente voltou parecendo um empresário, né? E ele é um empresário rural. Sim. Tu falaste que nós temos dentro do plano de conformidade 2 diretrizes, né? Sim. Uma é a autorregularização e a outra... E a outra é as inconsistências, ou melhor dizendo, a questão da escrituração do livro caixa digital rural. E aí é bem importante, porque os pontos que eles falam que eles vão abranger é a obrigação da declaração,
A escrituração do livro Caixa Digital, como que ele está escriturado? O que tem dentro desse livro Caixa Digital? Está cruzando as informações, porque eu costumo dizer assim, ó, produtor que está em livro Caixa Digital, até uma dica aí para quem está ouvindo a gente, deveria pegar uma conta bancária e deixar ela específica da lavoura. Por quê? Porque quando tu chega no livro Caixa Digital, tu tem que abrir financeiramente as movimentações e cruzar com o que você recebeu e com o que você pagou, colocando lá banco, agência, conta corrente, dia e valor. Gente, olha só, dica importantíssima, isso é uma prestação de contas. Exatamente. Então, olha só, abrir uma conta corrente específica para a lavoura ou para a atividade, né? Isso. Do leite ou qualquer outra. É bacana porque o que acontece, Jaque? A gente sabe que a gente mistura tudo, né? E atividade rural, a família tá lá, na mesma conta paga coisas pessoais, passa cartão, compra coisas particulares. E aí, quando tu abre essa questão para contabilidade e tu tem coisas particulares misturadas com pagamentos da atividade, dependendo do volume, fica complicado de você afastar. Então, assim, aquele produtor que quer se organizar mesmo e dizer assim, não quero que misture minhas coisas particulares com minha atividade, a gente está sugerindo. Abre uma conta específica e tudo que for da atividade cai ali. Porque aí chega no final do mês, tu manda lá para a contabilidade aquele extrato aberto e vai estar lá tudo que é relacionado com a tua atividade rural. Não precisa dizer, ó, isso aqui deixa fora que é particular, isso aqui deixa fora que é particular. Porque se confunde. Quando se é produtor, não tem. Tudo se mistura. Teu cartão de crédito, tu passa tanto para fazer uma compra de mercado, como para tu ir lá e comprar uma ureia para jogar na terra, né? Então, a gente usa muito isso, dá muito essa dica de, tá no livro Caixa Digital? Vamos separar? Cria uma conta específica para lavoura. Quando eu falo lavoura, atividade suíno, lavoura que eu uso como um todo. Cria para atividade uma conta específica e movimenta só aquela. É bem bacana, fica muito fácil de controlar e fica muito fácil de tu identificar as inconsistências financeiras também. E aí eu vou um pouquinho além, Jaque. As deduções impróprias, né? Aquele velho jeitinho. Vou pegar nota emprestada, aquilo não aconteceu para não pagar imposto. A Receita vai dar uma olhada para isso também, né? Outro ponto, os contratos. Os contratos que nesse Brasil afora a gente vê de tudo. A legislação permite que você não tenha contrato escrito, que você faça contrato de boca, né? Mas para fins de imposto de renda, se você for autuado e eles questionarem o contrato, no mínimo você teria que ter ele registrado firma, e eu vou um pouquinho além, com registro em cartório para tornar ele público, para você dar boa fé. Para quê? Porque lá na frente eles não digam, esse contrato foi forjado. Mas é necessário? A lei manda que sim. Mas para comercialização serve, a lei te permite que você tenha essa questão até de contrato. Mas assim, como que eu vou provar que de fato aquilo ali era uma parceria? E não um arrendamento disfarçado de parceria. Então hoje, com essa autuação, eu vejo que a gente tem que olhar para isso. A gente tem que olhar para os contratos, para ver o que é verdadeiro. Existe um comodato, esse comodato é verdadeiro? Esse arrendamento é verdadeiro? Tá, mas e se ele é verdadeiro? Como é que tá lá na minha declaração? Eu estou informando certo tanto quem paga como quem recebe, tá? Esse vai ser um ponto. Um outro ponto, consórcios e condomínios. Então, aqui seriam os pontos principais que eles colocam no plano de conformidade. Mas aí depois que eles pegam, eu sempre digo, aí depende o leque individual da notificação. Regra geral é, eles vão mandar cartinha para esses casos de quem não declara imposto de renda, vão colocar lá os anos. Outra coisa, eles estão pegando 5 anos. Já tivemos produtores que tinham feito 22, 21 e pegaram para trás. Então, hoje, quando tu me pede, se eu vou me autodeclarar, o que eu faço? Declaro 5 anos, a Receita tem 5 anos para te pegar numa malha fiscal. Então, retroage voluntariamente 5 anos e aí tu bota a cabeça no travesseiro e dorme, né? Sim. Fran,
Esse ponto que você levantou de arrendamento ou parceria, os contratos, que é um dos pontos aqui que nós temos, né, do plano de conformidade, eu vou muito além. Eu costumo dizer, sim, é permitido fazer no boca a boca, o acordo, né, o no fio do bigode, como se dizia. Sim. Mas hoje eu acredito que tem coisas que tem que ir muito além do fio do bigode. A documentação, você documentar uma parceria que você tem, um arrendamento que você tem, te dará muito mais segurança. Sim. Com o teu parceiro, com o arrendatário, né? Então, o contrato aqui, ele acaba sendo uma segurança e não só para atender ao fisco. Às vezes as coisas vêm pelo amor, às vezes na dor, né? A Receita Federal aqui está nos cobrando na dor, está cobrando o produtor na dor. Mas eu vejo isso como um ponto bom, porque algo está sendo regularizado e também a família vai ficar segura com relação a essa operação, né? Que vai acontecer. E é bem importante, aproveitando que tu está falando desses contratos, o que eu enxergo? Contrato de parceria, de arrendamento, tem que conversar com um advogado que entenda de Estatuto da Terra. Olha só. Né? Porque o que acontece? Os contratos agrários, eles têm particularidades que estão lá no Estatuto da Terra. E que se eles não forem seguidos, pode ser desconsiderado. Então, eu já peguei muito contrato que não me dizia nada. Eu já peguei muito contrato que no cabeçalho estava como contrato de parceria, mas quando tu começa a ler ele é de arrendamento. Então, assim, hoje, como a Receita, tu falou muito bem, ele serve também para uma garantia das famílias, serve com certeza na hora de um falecimento, na hora de querer romper, né? Porque quem geralmente arrenda, emprega valores altíssimos de investimento. E já pensou se do nada eu chego e te digo, olha, nós só temos de boca, eu quero minha propriedade, tudo bem que dá uma briga boa, né? Mas antigamente se honrava o bigode, hoje em dia se honra papel, né? Infelizmente, a gente tá nesse universo. Então, o que acontece hoje com os contratos? Não cabe só um contrato muito bem feito. Quando a gente fala ali sobre a atividade rural, nós precisamos olhar para o Estatuto da Terra e tudo que lá está previsto, para que esse contrato agrário não seja desconsiderado. Então, hoje tu me pede, Fran, tu faz contrato? Não, eu sou contadora. Eu sou contadora, eu entendo muito bem do ajuste de livro caixa, do que pode, do que não pode. Eu brinco, a gente acaba virando advogado por osmose, né? Mas assim, precisamos ter os advogados que entendem de agrário, que entendem de contratos agrários e que façam muito bem feitos esses contratos. Porque também tu colocar no papel uma coisa mal feita não vai te resolver. E eu acredito que isso é mais uma dica de ouro, porque não basta simplesmente fazer, né? Tem que fazer com quem entende. Não é um arrendamento comum, não é uma parceria comum. Tem o Estatuto da Terra para isso. Então, tem que verificar exclusivo, um advogado que entenda. É mais uma dica, porque se for fazer, faça correto, né? Sim, sim. Não desmerecendo, mas é como a gente fala, né? Cada um hoje, do jeito que está a legislação, nós precisamos ter parceiros. Da mesma forma com que a gente está aqui, né? Conversando na parceria, porque assim, se você fizer um trabalho mal feito para o teu cliente, se você quiser fazer sozinho e sair fazendo livro caixa, sair fazendo ajuste e fazer o contrato também, e daqui a pouco tu desconhece as cláusulas necessárias daquele contrato, não adiantou, toda a parte fiscal tá certinha e a parte jurídica tá descoberta. Então tu acaba levando para essa família um problema. Então hoje eu vejo que as parcerias são necessárias, que a gente tem que ter profissionais que entendam a mesma língua do que tu tá falando, sabe? E hoje os produtores, quando nos procuram, eles querem se autorregularizar, eles querem que a coisa esteja certa. Então, a gente tem que dar os caminhos. E aí ele define o que ele quer fazer. Então, os contratos agrários hoje, eles precisam ser olhados. Ah, Fran, aí eu vou registrar, reconhecer a assinatura, tudo bem, pelo menos isso então. Ah, eu não quero gastar com registro, né? Tudo bem. Eu aconselho ambos. Reconhecimento de firma e registro do contrato. Ah, mas é um gasto que eu não tenho, a minha propriedade é muito pequena. Então, no mínimo, reconhecimento de firma. Mas sem papel é arriscado demais. Sim.
É muito arriscado. É colocar uma história em risco, né? Sim. Uma história em risco, um trabalho de uma vida, às vezes, em risco. Fran, você tem recebido muitas intimações? Eu tenho recebido muito produtor intimado, não clientes meus, né? Porque quando é meu cliente já está regularizado, né? Mas eu venho... eu venho... E é assim, 2 perguntas que eles me fazem. Agora teve uma recente muito forte na questão da nossa região no leite, né? E aí, quando eles chegam para mim notificados, e aí eu faço toda a viabilidade deles, eu digo, eles me pedem assim, mas foi só naquela empresa? Eu digo, não foi. O que a gente percebeu é que a Receita pega, eu brinco, lá em 2017 e 2018, a gente percebeu uma malha muito forte no grão. Isso são olhares... do que eu presenciei, tá? Isso não é uma coisa assim, são dados da Receita? Não. São dados que eu presenciei na prática. 2017 e 2018, a gente viu um movimento muito grande no grão, notificações. Depois, agora, muito recente, a gente viu na nossa região oeste de Santa Catarina, no leite e no gado. Tá? E aleatório, eu entrego para empresas adquirentes diversas, não foi só aquele CNPJ, entende? Porque a primeira pergunta às vezes que eles falam é, eu tô entregando para aquele caiu na malha e acabou me entregando. Não é isso, tá? Vamos desmistificar que não é isso. Então, assim, tem muito produtor, mas o que mais me preocupa, Jaque, é aqueles que não sabem que estão. Tem muito produtor que não sabe que está notificado. E como conseguir chegar nessas pessoas? Por isso que lá no início da nossa conversa eu fiz esse apelo de que olhem os Gov, acessem. Mas eu não sei o que é isso. Procurem um escritório para pelo menos olhar se estão, se não estão. Mas eu vou ter que ficar olhando sempre. Infelizmente, se você não declara imposto de renda, se você sabe que o seu faturamento é superior àqueles 142 mil, você pode estar notificado. Né? Quem não vai estar notificado? Aquele CPF que movimenta a receita bruta inferior aos 142 hoje, né? Porque não corrigiu tabela, tá? Fran, mas e se eu movimentar no banco aquela questão financeira? Beleza, tu pode não estar notificado aqui, mas pode estar por outros motivos. Então, é aquilo que eu te falo. Hoje, produtor, só se for muito, muito pequenininho, agricultura familiar, já tive produtor de agricultura familiar notificado. O cara produzia para 52 mil e pouquinho no ano. Onde é que ele foi notificado? Movimentação financeira. Então, é muito difícil hoje, como profissional, tu dizer, olha, fica tranquilo. Eu acho que o produtor tem que olhar para ele, olhar se ele tá... Eu até trouxe aqui para a gente conversar e olhar para aquilo. O que o produtor tem que olhar? Se ele teve essa questão do 142, porque... vamos por assim, a gente geralmente faz aquela conta de grupo familiar. Nós movimentamos aqui em casa para 142, para 200, dividido em 3 CPF, nós estamos na isenção porque dá menos que 142. Só que eu não tenho 3 inscrições, eu tenho uma só. Fran, me permite aproveitar essa tua deixa, porque isso é uma coisa que eu ouço muito. Nós aqui em casa, nós somos em 4. É o filho, a esposa com os pais. Nós somos em 4, mas nós pagamos tanto de imposto de renda esse ano, nós pagamos tanto disso, mas nós somos em 4, isso tá errado. Conta para nós, Fran, como que é às vezes, isso, esse controle, o que ele precisa fazer para realmente poder dividir em 4? Às vezes o que acontece? Volto a te falar lá no início, nada contra, mas profissionais... Contadores, e assim, vou ter que abrir aqui e te dizer, o problema às vezes não é nem contadores, sabe aquele povo que se coloca a fazer declaração de imposto de renda sem saber o que é uma declaração de imposto de renda? Então, assim, quando a gente fala em atividade rural, por que eu falei lá no início da nossa conversa que cada família é uma família? Eu gosto de usar muito um exemplo assim, eu posso ter 2 propriedades, uma do ladinho da outra. Os 2 possuírem as mesmas explorações, gado de corte, leite, suíno, milho, aviário, ou daqui a pouco eu posso ter os 2 só plantando soja. As terras vão ser diferentes, a forma de exploração vai ser diferente, o núcleo familiar é diferente, o imposto de renda dos 2 vai ser diferente. E o que a gente tem que cuidar quando a gente olha para uma família? A gente tem que fazer várias perguntas.
do tipo, como é que é a exploração agrária? Como é que estão os contratos agrários? Como é que estão as inscrições estaduais? Para quem são as empresas adquirentes? E aí, baseado em tudo isso, movimentações financeiras, quem faz a captação de investimento? Quem dá aval nessa captação de investimento? E a partir de tudo isso, você monta um planejamento tributário. E é difícil tu chegar a dizer, produtor tem que ter planejamento tributário? Com certeza. Mas eu costumo dizer, tu cria uma viabilidade de caixa para essa família. Sim. E se tu não olhar para isso, Jaque, vai ter produtor pagando imposto de renda errado. Já peguei produtor, assim, poderia citar N situações, mas vou citar a mais grotesca que eu tive, que o cara ia pagar R$145 mil numa propriedade muito pequena. E quando ele chegou para mim, eu falei, tá tudo errado isso aqui. Vamos retificar tudo isso daqui, me traga todas as tuas movimentações, me traga a tua vida financeira, vamos fazer essa viabilidade certa e vamos pagar o imposto certo, porque o que tu tá pagando tá errado. Tu não explora sozinho, tu não financia sozinho, teus cadastros não são individuais. Estava assumindo tudo e estava assumindo tudo e pagando um imposto indevido. E quando tu falava lá, Fran, o produtor quebra com uma multa de 225, não importa o tamanho. Se eu sou pequeno, eu quebro, e se eu sou grande, eu quebro também. Porque se tu não fizer nada com esse plano de conformidade, tu for notificado, passar o prazo da autorregularização voluntária, a Receita vai pegar toda a movimentação que levantou, porque eles têm essa movimentação, arbitrar lá a presunção sobre o valor, arbitrar a multa de 225 e te mandar a cartinha. E aí já não tem mais o que fazer. E aí o pequeno quebra e o grande quebra também. Porque eu sempre brinco que o pequeno tem pouco e o grande tem muito. Quem tem pouco paga pouco, mas quem tem muito paga muito. E os dois vão quebrar. Não se tem essa margem. Sim, é na proporcionalidade, né? Então, aqui nós temos mais uma dica de ouro, pessoal. É justamente se preparar, analisar o grupo familiar, analisar a sua cultura e fazer esse planejamento com antecedência. Não simplesmente lançar ou assumir tudo sozinho, mas realmente verificar qual é a condição da sua família para poder criar esse grupo familiar e, com isso, fazer um planejamento tributário também na atividade rural. E se autorregularizar, né? Sim. Que é muito importante, já procurar um profissional. Nós temos como parceiro aqui, trazendo mais uma vez, né, comentando isso, a nossa parceria. Nós da Primazo direcionamos tudo que nós temos para a Guolo Contabilidade. Temos aqui a Fran, especialista nisso. Então, pessoal, se vocês tiverem dúvidas, escrevam aí, nos chamem que a gente vai estar acionando a Fran para ajudar. Fran, um outro ponto que você relatou aqui várias vezes durante a nossa conversa é referente às empresas adquirentes. Nós, enquanto contabilidade, temos muitos clientes cerealistas, laticínios, cooperativas. E esse pessoal também está preocupado. Como você disse, ele caiu em malha, como o pessoal, os produtores, né? Eles acreditam que como o destinatário caiu em malha, ele que arrastou. Mas muitas vezes pode ser o contrário disso, né? Qual a tua dica para que ocorra um trabalho integrado entre a empresa adquirente e o produtor? Assim, Jaque, foi bem bacana essa tua fala, porque não é necessariamente que a empresa caiu em malha, né? Não, a gente não precisa nem passar essa insegurança para o produtor de eu entrego para aquela determinada cerealista, aquela cooperativa foi por causa que eles caíram numa malha que eu caí. Na verdade, eles obrigatoriamente precisam informar todo mês a compra e retém. Então, nos SPEDs, nas obrigações acessórias, a Receita tem esta informação deste adquirente. O que a Receita fez? Ela pegou os CNPJs dos adquirentes, filtrou os CPFs, foi lá e viu, esse cara não declara, esse cara declara, né? Então, não é propriamente dito assim, a empresa que eu entrego caiu numa malha. Às vezes, a empresa nem está sabendo que existe a malha.
Sim. A Receita pegou pelas informações que existem hoje, que são todas digitais, e foi lá e pegou o cadastro daquela cooperativa, daquela cerealista, e foi lá cruzar para ver se a Fran declara imposto de renda ou não, porque a Fran entrega para aquela cooperativa, entrega acima dos 142. E aí, o que eu acho muito importante? Um trabalho educativo nos núcleos. As empresas se preocuparem com os seus contratos, vamos dizer assim, né? Fazer esse trabalho educativo de chamar os produtores, fazer palestras, explicar. Porque assim, não é porque eu não vou receber a carta que eu não posso me autorregularizar. Prevenção, né? A prevenção. As cooperativas elas têm muito forte isso, né? Eu tive muito recentemente aqui com vocês que o que acontece? As cooperativas têm a preocupação com os seus associados. E é muito importante isso. Eu acho que se unir essa questão das empresas adquirentes, olharem para esses produtores e fazer esse trabalho de orientar, eu falo muito assim, ó, tu não precisa estar notificado. Tá acontecendo uma questão muito engraçada, no sentido assim, lá naquela propriedade, naquela comunidade do interior, teve a Jaque notificada. Só porque a Jaque foi notificada, todos os vizinhos em torno começaram a se preocupar e começaram a se autodeclarar. Então, assim, eu tô trabalhando muito nisso. Não esperem a notificação. Se olharam e sabem que estão já obrigados, vem se autorregularizar com calma. Porque aí a gente tem tempo de olhar com calma para os 5 anos, de fazer um trabalho bem tranquilo. Porque quando vem notificado, já que nós temos 60 dias de prazo. A gente trabalha enlouquecidamente para cumprir o prazo. E imagino que são 5 anos, né? Eu sei bem o que é você voltar 5 anos em 60 dias. Nossa! São 60 meses, né? E assim, o digital ajuda. Mas se você, como produtor, conseguir fazer o seu dever de casa sem estar autuado, eu falei, é um trabalho bacana preventivo. Aí a gente entra num trabalho de prevenção. Uhum. Então, voltando à tua pergunta, sim. Importante. As empresas adquirentes que estão preocupadas com os seus contratos, né, para que aquele produtor continue naquele laticínio, para que aquele produtor continue entregando soja naquela cerealista ou nas próprias cooperativas, fazer um trabalho individual, orientativo, específico via empresa. Bem bacana, eu acho isso. Porque o que eu vejo olhando do outro lado, né, às vezes a cerealista, o adquirente, o laticínio, a cooperativa tem muito mais condições de reunir esse grupo Sim. de agricultores, de produtores rurais para poder repassar essa informação e, inclusive, ser um canal de auxílio para que eles se autorregularizem, né? Se torna mais assertivo, né? Se torna mais assertivo, a pessoa já se sente mais em casa, porque confia na empresa adquirente. Então, pessoal, não espere receber a cartinha da Receita Federal com a intimação, com a autuação. Corra atrás de um profissional para regularizar essa situação, para regularizar 5 anos com calma, com cautela e deixar as coisas da melhor maneira possível de acordo com a sua realidade. Fran, nesse cenário das intimações aqui da Receita Federal e do plano de conformidade, o que você consideraria ainda, dentro do que nós estamos falando, relevante trazer para os nossos ouvintes? Que não se apavorem. Né? Eu acho que assim, a gente que vem de longos anos de produtor e que eu brinco assim, a gente era feliz e não sabia porque é uma vida atendendo o produtor e eu sou encantada, eu sou suspeita porque a gente tem a questão empresarial muito forte no escritório, mas eu sou apaixonada pelo agro, então assim, que não se apavorem, sabe? Eu gosto de quando eu atendo dizer, calma, a gente vai resolver e vai resolver do melhor jeito possível. Então, o que é relevante? Não se apavorem. Sabe? Não é uma notificação ainda, é uma autorregularização. Então, cuidado com notícias falsas. A Receita Federal, ela manda nos canais certos. Então, assim, ou o produtor vai receber o AR no correio, ou ele vai estar com a cartinha dele lá dentro do portal da Receita Federal, que ele tem que acessar com a senha Gov. De outra forma, a Receita não vai notificar.
Então, assim, cuidado com oportunistas, né? Que a gente sabe que no Brasil tudo é possível. Então, assim, não se apavorem, consultem essas duas fontes. Receberam a carta? Também não se apavorem. Só não deixem correr prazo, né? Quando receberem a carta, já procura um profissional que entenda, vai arrumando os documentos, porque tudo, se você... A Receita, ela foi muito clara, eu assisti várias lives da Receita Federal, assisti o pessoal, Confederação Nacional da Agricultura, tá todo mundo muito preocupado em orientar o produtor. Então, assim, a Receita, ela não quer autuar. Então, ela quer que seja uma coisa assim, se você cumprir, se você for se autodeclarando, ela quer que seja um trabalho educativo e não punitivo. Então, eu acho que o que fica mesmo dessa malha de conformidade, e não vai parar, tá, gente? Não vai parar. Era para sair agora, a perspectiva é que as cartas começassem a chegar agora em setembro. Eu acredito que em função de ITR, coisas assim, prorrogaram. Mas assim, não pensem que se não chegar logo, isso vai ser esquecido. Não vai. No menos, ou se eles vão começar por amostragem, porque é um projeto nacional. Antes era Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, São Paulo e Minas, que eu tenho conhecimento pelo que a gente conversa. Agora vai ser um plano nacional. Então, não pensem que, eu não recebi, eu tô desobrigado. Daqui a pouco, tá lá, tá? Então, o que é relevante é isso. É cuidar aonde vai estar essa carta, nesses 2 únicos lugares, Jaque. Fora disso, provavelmente é fraude. Pessoal, então nós tivemos aqui uma conversa breve sobre todo esse emaranhado de informações para os produtores rurais, muita chamada de atenção, muitas dicas importantes que a Fran trouxe para nós. Fran, muito obrigada por você ter contribuído conosco nessa parceria, que é muito importante, porque vai muito além de você produzir, mas estar regular, né? Então, pessoal, as nossas dicas que a Fran deixou aqui, procurem a informação nos 2 locais que a Fran citou, né? Vai lá, cria o Gov, peça ajuda, busca um profissional. Uma parceria que eu sempre falo para todo empresário e vale para o produtor rural, que a gente viu hoje, tem que ter um bom contador e um bom advogado. O advogado precisa entender da atividade rural também para poder fazer os contratos em conformidade, né? Eu anotei, gente, porque é muita informação aqui. A conta específica, a conta bancária específica para a prestação de contas, o Estatuto da Terra e, por último, que a Fran nos colocou, né? Muita calma. Sim. É isso que precisa, né, Fran? Não adianta sair correndo, mas tem que se organizar antes de uma intimação. Sim. Comece agora, busque a autorregularização, leva as suas informações para o profissional, que aí você estará fazendo de maneira tranquila e organizada, não deixando criar um problema. Verdade. Fran, mais uma vez, muito obrigada pela nossa conversa, por trazer essas informações riquíssimas para todos. E, pessoal, a gente está só começando. Logo mais teremos mais informações sobre o agro. E agora a gente vai tratar de um assunto aqui para fechar a nossa conversa, porque setembro está finalizando, né, Fran? E aí nós temos o ITR que precisa ser entregue. Fran, do ITR, quais as informações mais importantes que devem ser levadas em consideração agora e qual é o prazo final para a entrega? E se não entregar, temos multinhas? Multa também, né? Tudo nesse país tem multa, infelizmente, né? Mas é uma obrigação de você autodeclarar o Imposto Territorial Rural. O prazo é agora, termina dia 29/9, sexta-feira. E assim, o que eu falo rapidamente sobre ITR? Temos que desmistificar isso também, tá? É muito grave. O ITR, ele é uma autodeclaração. O produtor vai lá e faz uma autodeclaração, porém tem 3 pontos bem importantes nessa situação. As prefeituras possuem um convênio com a Receita Federal. E as prefeituras que possuem esse convênio ativo, elas fazem o seu levantamento sobre VTN, valor de terra nua, e eles mandam esse ofício para a Receita Federal, e a Receita, todo ano, o calendário, ela libera a tabela referencial de VTN, conforme cada município.
Os produtores que desconhecem ou que estão declarando as suas áreas de terra abaixo dessa tabela, está chovendo notificações de ITR também, porque ela é uma pauta. Mas, se o produtor declara muito abaixo e ele não tiver laudo ambiental que prove que o que ele declarou condiz com a terra dele, ele está infringindo a questão do valor de terra nua. Então, fica aqui uma dica para que vocês olhem para os seus ITRs. Vocês têm que todo ano fazer a conversão certinha. Vocês devem olhar para a questão da exploração. Então, temos que cuidar muito a questão das áreas isentas, né? Áreas de preservação permanente, reserva legal e todas as demais. Que quem possui isso no ITR deveria ter todo ano o ADA e o CAR. O CAR, ele já pacificou, estamos ali com várias prorrogações, então ele é de conhecimento de todos os produtores. Mas o ADA, gente, eu tenho muito produtor que desconhece da declaração ambiental, ato declaratório ambiental. E ele é importantíssimo, porque a Receita Federal hoje ela pode notificar e desconsiderar quando você faz o ITR colocando área de APP e de reserva legal e você não possui ADA. Então, existe, assim, uma discussão muito grande sobre essa questão do ADA, mas eu, como conservadora, por todos esses anos de experiência com ITR, eu aconselho o ADA de propriedades que possuem essas situações de isenção. Então, pessoal, mais uma dica aí, vamos prestar atenção, o ITR está se aproximando do prazo final e a Fran deixou aqui um ponto-chave para nós prestarmos atenção, para não cairmos em malha ou receber mais uma notificação. Vamos todos nos preparar aí para o fechamento do ITR, cuidar já nos preparar para o ano que vem para a declaração do imposto de renda e ficar atento. Muito obrigada. Em breve a gente volta com mais informações. Fran, obrigada novamente. Sucesso para você. E essa parceria nossa está só começando porque o agro também precisa do apoio contábil com pessoas que têm especialidade nisso. Obrigada, Jaque. Sempre uma parceria fantástica, né? Obrigada pela oportunidade e estou sempre à disposição. Grande abraço a todos.